Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão nessa jornada para a segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário. Mais uma vez, professor Lucas, e nós vamos continuar a nossa aula teórica para que depois, nos próximos blocos, nós possamos botar em prática o nosso conhecimento, analisando as questões que caem em segunda fase da OAB, seja as peças práticas, sejam as questões discursivas também que caem no segundo exame da OAB. Tudo bem? Pessoal, hoje a aula teórica será destinada à aula sobre ações, as espécies de ações previstas no processo judicial tributário. Essas são peças clássicas que também caem, não somente caem, despencam, são muito cobradas na segunda fase da OAB. E nós vamos analisar quais são essas ações e a sua fundamentação jurídica, para que depois nas aulas práticas que nós vamos ter aqui no canal, nós vamos ver qual fundamentação usar para cada ação e isso vai ser fundamental e necessário. Claro que a prática é fundamental, mas é necessário também conhecer a teoria, conhecer o que a lei dispõe e para que serve cada uma das ações, assim como nós estudamos para os recursos, saber para que serve cada tipo de peça judicial, para que assim a gente possa, ao bater o olho num exercício de segunda fase, identificar naquele exercício qual que é a peça que ele está perguntando, qual que é a peça que ele quer que você faça, como fazer, e tudo isso nós vamos ver aqui, pessoal, aos poucos. E nós vamos começar com a parte teórica para que depois, quando a gente ver a parte prática, vai ficar muito mais claro e mais preciso, tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar os tipos de ações no processo judicial tributário. O pessoal que está me acompanhando aqui no canal sabe que para o processo judicial tributário, nós temos tanto a lei comum como a lei específica. O que vale para o processo tributário, pessoal, entre a lei comum e a específica, o que prevalece é a lei específica. Então, o CTN, a lei de execuções fiscais, a lei de mandado de segurança, mas de maneira subsidiária, de maneira a auxiliar os demais pontos, o que nós utilizamos? O Código de Processo Civil de 2015, tá? Então, o CPC 2015, ele é usado de maneira subsidiária. Isso está lá previsto, inclusive, no artigo 318 do CPC 2015. Lá no artigo 318, fala que o processo civil serve de maneira subsidiária quando não houver explicações nas leis especiais. Então, quando faltar informação na Lei de Execução Fiscal, no Código Tributário Nacional, ou mesmo quando faltar informações na Lei de Mandado de Segurança e nas demais leis até de processo administrativo tributário, o que vai ser aplicado de maneira subsidiária, auxiliar e trazer mais informações é o Código de Processo Civil que nós vamos precisar ter em mãos quando formos para a segunda fase do OAB, hein, pessoal? Então, por isso que eu falei para vocês comprarem um Vadmecum de Direito Tributário, porque nesse Vadmecum tem todas as leis que vocês precisam. Desde a Constituição, o CTN, o Código de Processo Civil, Lei de Execuções Fiscais, Lei de Mandado de Segurança, Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal e assim por diante, tá? Então, tudo está lá compilado para ajudar vocês, tá? Até passei para vocês uma indicação aqui no canal da Editora Saraiva, tá bom? Então, vamos, sem mais delongas, pessoal, ver os tipos de ações. Só antes de começarmos a ver quais as ações que nós temos no processo judicial tributário, uma consideração aqui se faz necessária. Pessoal, temos diversos tipos de ações no processo tributário, mas todas elas seguem uma regra geral que está prevista, como nós já vimos várias vezes, o artigo 319 do Código de Processo Civil. Ah, mas eu não grifei no meu Vadmecum. Já aproveita e já grifa, pessoal. Vocês vão precisar desse artigo para fundamentar no exame de segunda fase. Se caiu algum tipo de ação, seja ela qual for, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, mandado de segurança, não importa o tipo de ação. Caiu o tipo de ação ali na primeira fase, vocês vão ter que fundamentar com base no artigo 319 do CPC. Se vocês não tiverem gravado isso, se vocês não tiverem, grifado no texto aí de vocês, do Vadmecum, aproveitem, façam um grifo aí, bem simples de lápis, sobre o artigo 319. Já aproveitem, já deixa grifado e aí vocês vão utilizar esse artigo para vocês, no caso, usarem de base, tá? Para fundamentação das ações, tudo bem? Então, todas as ações, elas seguem uma regra geral, que é o artigo 319 do CPC. Lá fala que a ação deve ter o endereçamento, lá fala também que deve ter a qualificação das partes, os fatos, o direito, o pedido,
a assinatura do advogado, solicitar audiência de conciliação e mediação, tá tudo lá. Lá é o manual que nós vamos precisar para na frente, quando a gente for estudar a parte prática, quando formos montar uma petição inicial, nós vamos precisar desse artigo 319, que vai ser o nosso mapa, o nosso guia para montar toda e qualquer tipo de ação. Tudo bem? Agora nós vamos ver os diferentes tipos de ações que nós temos no processo judicial tributário, para que na hora do exame da OAB nós saibamos qual que é o tipo de ação que está perguntando, qual que é o tipo de ação que eu aplico nesse caso. Tudo isso nós vamos ver aqui. Primeira ação que nós temos no processo judicial tributário, a ação que eu considero a mais clássica de todas, é uma das mais famosas, é a ação anulatória de débito fiscal. O nome já diz, ele quer anular alguma coisa, ele anula um crédito tributário que já foi constituído. Então, após o lançamento tributário, pessoal, após efetuado a constituição do crédito tributário, lembra que o crédito tributário é constituído por um ato administrativo chamado lançamento tributário. Constituiu este crédito, constituiu esta dívida, e o fisco está me cobrando uma dívida que eu considero ilegal, que eu considero indevida, o que eu proponho para anular este crédito? Ação anulatória de débito fiscal. Qual que é o fundamento dessa ação? O artigo 38 da LEF, a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Agora, tome cuidado com uma coisa, pessoal. Quando vocês olharem esse artigo, ele fala da possibilidade de depósito em juízo. Mas lembrando, pessoal, segundo o entendimento da súmula, e não é somente súmula, acrescentem aqui súmula vinculante, não é só súmula. Súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal. Peço desculpas porque eu precisava acrescentar vinculante. Não é apenas súmula, é uma súmula vinculante, ou seja, tem uma força de lei. A súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal diz de maneira clara, pessoal, que para eu propor uma ação anulatória, não é obrigatório o depósito em conta fiscal. Então, para que eu proponha uma ação no Poder Judiciário para pedir que o juiz anule aquele tributo que é considerado ilegal ou até inconstitucional, eu não preciso, para propor essa ação no Poder Judiciário, eu não preciso de fazer um depósito prévio, diferente do que nós vamos ver na execução fiscal. Aqui nós não estamos falando de fase de execução fiscal. A ação anulatória vem antes da execução fiscal, mas após o lançamento tributário. O tributo já foi constituído, mas ainda não foi executado. Então eu proponho então a ação anulatória deste tributo que não foi executado, mas já foi constituído, então após o lançamento. Só que, como nós não estamos na fase de execução fiscal, embora essa lei, esse artigo, tenha previsão na Lei de Execuções Fiscais, mas a ação anulatória não é proposta na fase de execução fiscal, embora tenha previsão nessa lei. A ação anulatória pode ser proposta antes da execução fiscal e geralmente é proposta antes da execução. Porque na fase de execução fiscal existem outros tipos de ações que nós vamos ver lá na frente, as ações ideais em execução fiscal. Mas antes da execução eu proponho a ação anulatória. Tá? Agora, para propor essa ação, não é obrigatório o depósito. Ele é recomendado, mas não é obrigatório. Então, a súmula vinculante 28 do Supremo, ela interpreta o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais e ela diz claramente, que não é obrigatório o depósito prévio como requisito de admissibilidade para a propositura de uma ação anulatória. Agora, é claro que o depósito é possível ser feito mesmo que não seja obrigatório. Ele é uma sugestão. Ele é, inclusive, uma sugestão que o advogado tem que dar ao cliente, justamente porque o depósito, pessoal, ele é um dos requisitos de suspensão do crédito tributário, tá? Então, o depósito, mesmo não sendo obrigatório, ele gera, desculpa aqui o L, ele gera a suspensão. Lembra das hipóteses de suspensão do crédito tributário? Está disposto lá no CTN e nós estudamos também para a primeira fase. Lembra do modere copa? Moratória, depósito, o modere copa, o D é de depósito, depósito em conta judicial. Se eu proponho um depósito do valor integral da dívida, no caso, em uma conta do judiciário, eu paro, no caso, eu suspendo a cobrança do tributo. Então, o depósito do valor, ele é recomendado, embora não seja obrigatório, para suspender a exigibilidade do crédito por um tempo. E para que o fisco te emita uma emissão
né, ele emita, né, no caso, a certidão positiva com efeito de negativa. Lembra que a gente estudou sobre isso? Quando, por exemplo, o contribuinte quer participar de um processo de licitação, eu quero participar de um processo de contratação pública perante uma autoridade. Ok, para isso, se eu tenho dívida tributária, se eu tenho algum tributo que está sendo cobrado de mim, para que eu possa participar de um processo de licitação, eu tenho que juntar essa certidão positiva com efeito de negativa. Por que ela é positiva? Porque ela mostra que existe um tributo que eu estou devendo. Mas com efeito de negativa, por quê? Porque eu já fiz o depósito prévio e caso eu perca a causa no Poder Judiciário, o dinheiro já vai estar depositado. Aí o fisco só vai lá e recolhe esse dinheiro. Simples assim. Então, a certidão positiva com efeito de negativa, ela tem o benefício e ela é necessária justamente quando a pessoa quer participar de um processo de licitação, de contratação pública, para que não haja nenhum empecilho para que ela seja contratada pelo Estado. Até porque, pessoal, por que o Estado vai contratar alguém que está devendo tributo para ele? Não faz sentido. Então, para que ela possa participar, a pessoa, né, possa participar de um processo administrativo de contratação por meio da licitação, ele tem que apresentar essa certidão positiva com efeito de negativa. Tudo bem? Isso é importante dizer. Então, o importante dizer aqui, pessoal, na ação anulatória é que o depósito integral do valor, ele não é obrigatório. A súmula vinculante 28 do Supremo diz isso, até porque o direito de ação é um direito universal garantido pelo artigo 5º da Constituição. Tá? Agora, mesmo não sendo obrigatório o depósito, ele é recomendado pelo próprio pelo advogado que pode falar com o seu cliente, né? Até para gerar um efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, tá bom? Então, pensou na ação anulatória de débito fiscal, nós não estamos falando aqui de execução fiscal ainda, embora tenha previsão no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Mas a ação anulatória ela é proposta antes da execução fiscal, mas depois do lançamento, tá? Então, houve a constituição do crédito tributário, houve a constituição do tributo, houve a constituição deste título executivo extrajudicial? Houve. Só que ele ainda não está sendo executado, não está sendo levado no Poder Judiciário, não foi proposta ainda uma ação de execução fiscal. Se ainda não foi proposta uma execução fiscal, mesmo que o tributo já tenha sido constituído, então, nesse meio termo, você propõe uma ação anulatória do débito fiscal. Tudo bem? Perante a autoridade pública. Se for um tributo federal, você vai propor essa ação anulatória ao juiz federal de primeiro grau. Agora, se você está falando no âmbito do Estado ou até de um tributo municipal, aí você propõe essa ação anulatória ao Tribunal de Justiça do Estado. Tudo bem? E se for o Distrito Federal, aí você vai propor a ação anulatória do débito fiscal ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TJDFT, tá? Então, só a União, Estados e o Distrito Federal tem poder judiciário, tá, gente? O município não tem. Como o município não tem poder judiciário, as questões que envolvem competência municipal vão para a esfera da justiça estadual, tudo bem? É importante que a gente tenha isso em mente. Essa é a ação mais famosa que existe. Em oposição a ela, nós temos uma outra ação, que é a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Uma ação que tem previsão no artigo 19 do CPC 2015. E é uma ação, pessoal, que ela está prevista, ou seja, o tempo em que ela é constituída, ela é antes do lançamento tributário. Então, o lançamento tributário, eu costumo dizer que é um divisor de águas. Antes do lançamento, eu proponho o quê? Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Depois do lançamento, o que eu proponho? Ação anulatória. Por quê? Ação declaratória, até eu coloquei aqui, eu faço questão de ler para vocês, pessoal. Essa ação não tem poder de requerer uma constituição ou desconstituição de um direito. Então, a ação declaratória, diferente da anulatória, ela não quer destruir um tributo. Ela não quer desconstituir um direito. Ela não está mexendo no mérito, mas apenas quer que o Poder Judiciário declare se existe ou não uma relação jurídico-tributária. Vamos supor um exemplo aqui. Eu trouxe aqui, pessoal, 2 exemplos aqui para ficar mais fácil a gente entender hipóteses em que eu posso propor uma ação declaratória. Vamos supor que o contribuinte, você, por exemplo, contribuinte de um tributo, ele percebe que o Estado criou uma lei. E essa lei, ela cria um tributo inconstitucional. Então, vamos supor, o Estado de São Paulo, por meio de uma lei ordinária, cria um imposto novo. Imposto sobre bicicletas. Mas imposto sobre bicicletas, existe previsão na Constituição? Não.
Quem é o único ente federado que pode criar impostos novos além dos já existentes na Constituição? Apenas a União, e somente por meio de lei complementar. Lembra que a gente estudou isso sobre competência residual da União? Beleza? Então, essa competência residual é reservada à União. Por que o Estado de São Paulo, então, está criando este novo imposto por meio de uma lei ordinária? Teria que ser por meio de uma lei complementar e apenas a União poderia fazer isso. Então, percebe que essa lei que eu trouxe aqui como exemplo, essa lei é inconstitucional, ela fere uma previsão da Constituição. Então, o Estado de São Paulo não pode, por meio de uma lei, criar um imposto sobre bicicletas, porque essa não é a competência do Estado. Então, percebe que existe uma lei inconstitucional. O que eu faço? Antes de ser cobrado deste imposto inconstitucional, eu proponho uma ação declaratória. E nessa ação declaratória que eu proponho ao Poder Judiciário, eu falo, Excelência, juiz, essa lei é inconstitucional. Essa lei que está sendo cobrada de mim, essa lei, desculpa, que foi constituída pelo Estado, antes que o Estado resolva cobrar de mim, eu quero que você, Poder Judiciário, declare que essa lei é inconstitucional e que eu não tenho relações com o Estado. Então, eu não devo nenhum tributo ao Estado com relação a isso. Então, a ação declaratória ela não visa constituir ou desconstituir um direito. Não se trata de uma ação material que visa criar ou não um direito. Ela só visa declarar se existe uma relação tributária ou não. É basicamente para isso. Ou também, por exemplo, trouxe outro exemplo aqui. Quando uma lei viola uma imunidade tributária, da qual é contestada pelo contribuinte, tá? Então, vamos supor, pegue um ente considerado imune. Nós vimos isso no artigo 150 da Constituição. Lá está os entes considerados imunes. Vamos supor que um partido político que não usa o dinheiro que arrecada, ele usa o dinheiro que arrecada apenas para finalidades próprias. Ele não usa o dinheiro que arrecada para outras finalidades, a não ser a sua finalidade fim, que é o sustento do partido político. Então, o partido político ABC, por exemplo, ele foi cobrado de um imposto do município. Ele está sendo cobrado de IPTU, do imóvel que ele tem. Mas espera lá, o imóvel que o partido político tem naquele município é destinado apenas para finalidades do partido. E o partido político, segundo o artigo 150 da Constituição, se não desvia nenhum outro recurso para outra finalidade, ele é considerado um ente imune. Então, ele não é obrigado a pagar nenhum imposto, nem mesmo o município. Por que o município está cobrando um IPTU do partido político se o partido político é um ente imune, previsto no artigo 150? Nesse caso de imunidade, aí o que eu proponho? Uma ação declaratória. Quer dizer, eu proponho uma ação declaratória ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário declare que o partido político não tem relação jurídica com o município, porque ele é um ente imune, tá? Então, antes mesmo de acontecer alguma coisa, eu proponho uma ação declaratória para que o Poder Judiciário já coloque vamos dizer assim, uma blindagem ao meu direito. Então, o partido político, como citei aqui, antes que seja executado, antes que sofra alguma cobrança, ele, na verdade, está vendo que o município pode cobrar a qualquer momento IPTU. Esse seria o exemplo melhor. O município pode cobrar a qualquer momento o IPTU. Então, o que o partido político faz? Ele propõe uma ação declaratória ao judiciário dizendo assim, pera lá, Poder Judiciário declare que eu não tenho relação jurídica com o município, porque eu sou um ente imune previsto no artigo 150 da Constituição. E eu atendo todos os requisitos exigidos por esse artigo. Então, eu sou imune dessa relação jurídica. Tá? Então, é uma ação declaratória. Ele não visa desconstituir um tributo, ele não visa anular um tributo inconstitucional ou ilegal. Ele visa afastar. Ele visa apenas, na verdade, declarar que se existe ou não uma relação jurídica entre entes federados. Tudo bem? Ou entre particular e o ente federal. Tudo bem? Então, a ação declaratória não tem poder de constituição, ela tem apenas poder de declaração. Então, em caso de compensação de créditos tributários, também eu posso propor essa ação declaratória. O contribuinte poderá propor essa ação, por exemplo. Vamos supor que o contribuinte ele esteja até sendo cobrado de um tributo, só que ele quer declarar, e ele quer que, na verdade, o Poder Judiciário faça declarar que o contribuinte também tem créditos em relação ao ente tributante. Por exemplo, eu, Lucas,
sou um contribuinte de IPTU. Eu tenho que pagar IPTU ao município. Só que eu também tenho créditos com relação ao município. O município também deve algumas coisas a mim, inclusive indenizações a mim. Para que haja essa compensação de valores que o fisco deve ao contribuinte e que o contribuinte deve ao fisco, o contribuinte interessado pode propor uma ação declaratória para que o Poder Judiciário declare que há possibilidade de compensação de créditos e débitos entre o fisco e o contribuinte, e assim haver a diminuição do tributo que está sendo cobrado. Tudo bem? Também a ação declaratória pode ser proposta para isso. Mas a regra geral, pessoal, eu não sei se ficou muito claro aqui, por isso que eu gosto de mostrar aqui a imagem para que vocês possam entender melhor. A ação declaratória ela é proposta antes do lançamento e ela não visa declarar um tributo inconstitucional, ilegal ou desconstituir uma cobrança tributária. A ação declaratória ela visa o quê? Declarar apenas, não constituir, mas apenas declarar que existe ou não uma relação jurídica. Então, eu proponho essa ação declaratória ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário declare se existe essa relação jurídica ou não. E não havendo essa relação jurídica, eu não sou obrigado a pagar esse tributo. Aí eu só apresento ao Poder Judiciário. Caso um dia o ente fiscal me cobre esse tributo, eu já apresento a decisão do juiz dizendo assim, pera lá, o juiz já me disse, por meio de ação declaratória, que eu não tenho relação jurídica com você, então eu não devo esse tributo. Tudo bem? Então, a ação declaratória é proposta antes. Por que eu vou declarar algo se o tributo já tivesse sido constituído? Então, a ação declaratória é proposta antes do lançamento e não depois. Depois, quando o tributo já foi constituído e não tem mais volta, aí é só por ação anulatória. Antes, ação declaratória. Tudo bem? Não sei se ficou muito claro, mas caso tenham dúvidas, pessoal, deixem aqui nos comentários. O outro tipo de ação que eu queria falar com vocês, pessoal, é a ação de consignação em pagamento, uma ação que é muito prevista no processo civil e é muito comum, inclusive, no direito civil, mas também no direito tributário. Ela tem como fundamento o artigo 164 do CTN e é um meio utilizado pelo contribuinte devedor quando esse se vê impedido de pagar um tributo. Vamos supor que eu, contribuinte, Lucas, quero pagar um tributo de IPTU. Eu gosto muito de dizer exemplos de IPTU, né? Porque é um exemplo muito clássico, todo mundo conhece. Legal. Vou pagar o meu carnê de IPTU. Só que o que acontece? Eu estou tentando pagar, mas o município não está querendo aceitar esse dinheiro. Eu estou tentando, eu mando dinheiro, eu deixo algum bem em garantia, eu tenho que fazer alguma coisa para que o meu tributo seja pago e depois eu não me incomode mais. Eu sei que tenho que pagar IPTU. Só que eu estou tentando pagar e o município não está aceitando. A Fazenda Pública, o ente fiscal, não está aceitando ou está dificultando a minha vida. A Fazenda Pública está colocando empecilhos para que esse pagamento não ocorra de maneira efetiva. Então, em virtude de um obstáculo proposto pela Fazenda Pública, ou seja, pelo ente fiscal, do qual está dificultando o pagamento do tributo, o contribuinte propõe a ação. E ele propõe perante o Poder Judiciário. Ação de consignação em pagamento, eu quero dizer, Poder Judiciário, eu não estou agindo de má fé. Eu quero pagar o tributo. Eu reconheço que tenho que pagar e, uma vez pagando, não quero ter mais relação jurídica com o fisco. Porque lembra que o pagamento extingue o tributo. Só que o fisco está dificultando a minha vida. Eu estou tentando pagar e o fisco não está aceitando. Então, o que eu proponho? Uma ação de consignação em pagamento. Então, também, em caso do fisco condicionar o pagamento do tributo a uma condição abusiva, também eu posso propor a consignação em pagamento. Então, o fisco pode chegar assim, olha, Lucas, eu aceito que você me pague a parcela de IPTU, desde que você cumpra uma obrigação ilegal, ou desde que você pague uma multa, ou até mesmo um outro tributo que não tem nada a ver com a relação de IPTU. Então, se existe uma condição abusiva que está sendo proposta ao contribuinte, e o contribuinte está, no caso, ele, contribuinte, está inconformado com isso, porque eu só quero pagar o meu IPTU. Agora, o fisco diz que para pagar IPTU tem que pagar a multa também, ele está condicionando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Multa não é tributo, multa é penalidade pecuniária. Ou está condicionando o pagamento de IPTU se eu pagar também um outro imposto municipal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, você está vendo que a Fazenda Pública está colocando empecilhos e até condições abusivas? Nesse caso, eu vou ao Poder Judiciário e proponho uma ação de consignação em pagamento. Em caso também até de bitributação, pessoal, quando dois entes fiscais cobram o mesmo imposto, por exemplo,
Aí, não sabendo para quem eu vou pagar, aí eu proponho uma ação de consignação em pagamento. Vamos supor um exemplo para ficar bem fácil, dizendo mais um exemplo aí de IPTU, para ficar mais fácil assim o exemplo de bitributação. Geralmente isso ocorre com casas ou imóveis que estejam em regiões limítrofes entre 2 ou mais municípios. Vamos supor que eu tenho uma casa entre os municípios da cidade de São Paulo e Osasco. Quem conhece aqui a região de São Paulo sabe que Osasco é um município da Grande São Paulo que faz divisa com a capital. Tudo bem. E eu tenho uma casa que está na divisa, exatamente na divisa entre São Paulo e Osasco. Para que eu vou pagar IPTU? Para a Prefeitura de São Paulo ou para a Prefeitura de Osasco? Qual será o ente que vai me tributar? Qual será o ente que vai me cobrar? A cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o município de São Paulo ou o município de Osasco? Eu não sei. Então, o que eu faço? Eu proponho uma ação de consignação em pagamento para o poder do Estado de São Paulo, para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Então, eu proponho uma ação de consignação em pagamento para o juiz de direito do Estado de São Paulo, para que a Justiça Estadual decida sobre o caso. Olha, nesse caso, aí o juiz vai decidir. Olha, nesse caso, você deve pagar para São Paulo ou para Osasco. Ah, mas e se essa decisão do judiciário for injusta? Aí eles que se acertem. Aí a cidade de São Paulo e Osasco que se acertem. Porque eles ficam nessa briguinha. Ah, eu vou cobrar IPTU do Lucas. Ah, não, vai ser eu. Não, vai ser eu. Fica esse cabo de guerra. Eu não sei para quem pagar. Se eu pago para São Paulo ou Osasco. Então, nesse caso, eu proponho essa ação de consignação em pagamento para que o juiz já bata o martelo e diga vai ser para essa cidade ou para aquela cidade. Tudo bem? Então, quando há bitributação, quando 2 ou mais entes federativos estão me cobrando um mesmo imposto, aí, nesse caso, eu proponho uma ação de consignação em pagamento ao Poder Judiciário para que o juiz de direito decida o caso. Tudo bem? Essa é uma ação de consignação em pagamento muito famosa no direito civil e também no direito tributário. Ação de repetição de indébito tributário, uma outra ação muito famosa. E ela é uma ação que eu proponho, pessoal, que ela tem um caráter condenatório e é uma ação de conhecimento. O que isso significa? Da qual o contribuinte requer, nessa ação, a declaração do pagamento indevido do tributo, bem como a condenação pecuniária da Fazenda Pública para que essa restitua o valor arrecadado. Vamos supor que eu tenha pagado um tributo a mais. Eu paguei a mais o tributo, paguei duplicado ou paguei um valor acima do devido. Quando existe essa possibilidade, eu paguei o valor acima do devido ou paguei duplicado o tributo, quando eu já efetuei esse pagamento indevido, diferente, por exemplo, do que ocorre, como a gente viu, da ação de consignação em pagamento, quando eu já fiz esse pagamento indevido, né, paguei a mais, paguei duplicado, aí eu vou querer a restituição. Pera lá, eu paguei um monte de dinheiro para pagar 2 vezes o mesmo tributo, então eu vou pedir a restituição desse valor pago a mais. Qual que é a ação que eu tenho que propor ao Poder Judiciário para requerer esse valor que eu paguei a maior, esse valor que eu paguei a mais? Ação de repetição de indébito tributário. Ela tem previsão entre os artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional. E ela tem um prazo para ser proposta. Tem um prazo de 5 anos contados da data da extinção do crédito tributário. Por quê? Lembra que uma vez pago o crédito tributário, paguei o crédito tributário, já se extinguiu a obrigação tributária, não é? Pagamento é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. Paguei o tributo, mas eu acabei pagando a mais. Houve a extinção da obrigação tributária, mas eu quero o valor de volta. Aí o que eu faço? Tenho que propor uma ação de repetição de indébito tributário no prazo de 5 anos contados da data do pagamento. Essa é a regra geral. Agora, cuidado. No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a exemplo do famoso imposto de renda, né, que é aquele tributo em que eu faço o pagamento antecipado e só depois o fisco homologa aquilo que eu já paguei, aquilo que eu já declarei, o prazo para a propositura da ação, segundo o STJ, quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação, será da data da homologação tácita do tributo e não do pagamento em si. Tá? Então, quando envolve lançamento por homologação, o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005 fala que o prazo de 5 anos é contado não em si do pagamento, mas sim no caso da homologação tácita que o fisco fez. Então, por exemplo, no caso do imposto de renda,
eu faço o pagamento do imposto de renda e faço a declaração antes que o fisco faça a devida checagem do que eu fiz. Então, vou lá no site da Receita Federal, declaro as informações no site, essa obrigação acessória, e faço o pagamento do valor devido segundo o cálculo que eu fiz. Depois é que vem o fisco e verifica o que eu já fiz, o valor que eu paguei e as informações que eu declarei no site. O que a Receita Federal faz? Ela homologa, carimba, aprova aquilo que eu fiz. Uma vez homologado, aí sim é contado o prazo de 5 anos. Então, nesse caso, para tributo sujeito a lançamento por homologação, exemplo do imposto de renda, nesse caso, o prazo é contado da homologação tácita, no caso, feito pela Receita Federal, e não do pagamento em si do tributo. Então, cuidado quando o tributo for sujeito a lançamento por homologação. A regra geral é contado da data do pagamento. A data do pagamento se conta o prazo de 5 anos. Mas, quando envolve tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo de 5 anos é contado da data da homologação tácita do tributo. Tudo bem? Outro tipo de ação, pessoal, uma ação clássica, um remédio constitucional e que tem previsão específica em uma lei, é o mandado de segurança. E que nos interessa é o mandado de segurança em matéria tributária. Ele tem previsão na Lei 2016 de 2019, 2016 de 2009. A Lei 2016 de 2009 é a lei específica de mandado de segurança. Então, o que vale, o prazo que vale para o mandado de segurança, a regra geral que vale é a lei de mandado de segurança, que é uma lei específica. E o mandado de segurança, pessoal, visa proteger direito líquido e certo em face de um ato do poder público. Então, se o ato do poder público, no caso do fisco, do ente fiscal, da fazenda pública, está ferindo um direito meu, que é um direito líquido e certo, garantido pela Constituição, um direito, por exemplo, fundamental, aí, nesse caso, eu proponho um mandado de segurança, no caso, em matéria tributária. E existem 2 tipos de mandado de segurança, pessoal. Existe o mandado de segurança preventivo e o mandado de segurança repressivo. Nós vimos a linha do tempo, pessoal, e nós temos o lançamento tributário. Antes, eu posso propor o quê? Uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Depois, o que eu posso propor? Uma ação anulatória. Então, ao invés de eu propor essas ações, eu posso propor mandado de segurança em ambos os casos? Posso. Antes do lançamento tributário, eu proponho um mandado de segurança preventivo. E depois do lançamento tributário, eu proponho um mandado de segurança repressivo. Agora, cuidado com uma coisa, pessoal. O mandado de segurança, para o mandado de segurança, não cabe dilação probatória. Cuidado com isso. Então, ao invés de eu propor uma ação declaratória antes do lançamento, e ao invés de eu propor uma ação anulatória após o lançamento, vou propor um mandado de segurança, tá ótimo, o prazo é pequeno, é mais fácil, tá tranquilo. Cuidado. O mandado de segurança, para ser proposto, não pode haver dilação probatória. Então, geralmente eu proponho mandado de segurança quando eu já tenho todas as provas. Ou melhor, quando o juiz já tem de ofício todos os dados que ele precisa. Então, quando o juiz já conhece de ofício todas as provas, todos os dados que ele precisa, aí eu proponho mandado de segurança. Agora, se eu for precisar produzir provas documentais, testemunhais, periciais, a parte de produção de provas que nós vimos no processo civil, que ocorre geralmente na fase, mais ou menos no meio do processo, né, na fase instrutória, naquela fase onde eu faço a produção de provas, eu não posso propor mandado de segurança, porque mandado de segurança não pode haver produção de provas. É apenas no caso das ações. Então, havendo dilação probatória, a necessidade de dilação probatória, eu proponho um mandado de segurança, tá bom? Agora, havendo a necessidade de dilação probatória, eu proponho uma ação, seja declaratória ou anulatória. Agora, se eu já tenho todas as provas em mãos, ou melhor, se o juiz já conhece de ofício as informações, basta o mandado de segurança. E lembrando que nós temos outros 2 tipos de mandado de segurança, outras subespécies. O mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança individual, pessoal, pode ser proposto por qualquer pessoa, desde que esteja representado por um advogado, né? Então, qualquer pessoa pode propor um mandado de segurança individual, quando ela impetra esse mandado de segurança em nome próprio para defender um direito próprio. Então, quando eu proponho um mandado de segurança, eu, contribuinte, eu vou ter que constituir um advogado para isso e também
O que acontece? Nesse caso, eu vou ter que defender um direito próprio meu que está sendo ofendido. Então, o direito próprio, quando houver ofensa ao direito próprio, meu, particular, do impetrante, aí nesse caso propõe mandado de segurança individual. Eu, contribuinte Lucas, estou sendo violado, o meu direito líquido e certo está sendo violado pelo município. Então, é eu, Lucas, que estou defendendo o meu interesse, o meu direito líquido e certo. Aí é mandado de segurança individual. Agora, o mandado de segurança coletivo, ele também é impetrado em nome da pessoa, individual, mas para defender direito alheio ao seu, o direito de outrem, o direito de outra pessoa. E geralmente quem propõe esse mandado de segurança coletivo, pessoal, são partidos políticos para defender os seus filiados, desde que tenham representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, então o Sindicato dos Metalúrgicos propõe um mandado de segurança coletivo em face do município para defender os interesses dos filiados ao sindicato, ou entidades de classes e associações para defender os seus representados. Então, pessoal, quando envolve entes como partidos políticos, sindicatos, entidades de classes e associações, nesse caso, eles podem propor um mandado de segurança coletivo, não é qualquer um que pode propor. Então, este ente, essa pessoa jurídica, propõe um mandado de segurança coletivo em nome próprio. Partido político XYZ propõe um mandado de segurança coletivo em face de um ente público para defender direito líquido e certo dos seus filiados. Então, ele está impetrando em nome próprio para defender direito alheio. Então, nesse caso, é mandado de segurança coletivo. Já o mandado de segurança individual é mais simples. Qualquer um pode impetrar, desde que seja instituído de advogado. Qualquer cidadão pode propor um mandado de segurança impetrado em nome próprio, mas para defender interesse próprio. Tudo bem? Então, nós temos duas espécies de mandado de segurança, preventivo e repressivo. E dentro delas, nós temos o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Tudo bem? É bastante dado, bastante informação. E lembrando uma coisa, pessoal, esqueci de dizer, o prazo para propor o mandado de segurança é de 120 dias, regido pela Lei 2016. Então, é diferente de uma ação. O prazo é de 120 dias. E o prazo que vale aqui é o prazo da lei do mandado de segurança e não do Código de Processo Civil. Prazo de 120 dias. Tudo bem? E lembrando que esse prazo de 120 dias, pessoal, quando se fala de mandado de segurança repressivo, ele é datado do lançamento. Então, uma vez lançado o tributo, uma vez constituído o tributo, é contado um prazo de 120 dias para propor esse mandado de segurança repressivo. Tudo bem? Então, o lançamento é o referencial para a contagem do prazo de 120 dias previsto pela Lei 12.016 de 2009. Tudo bem? E os outros tipos de ações que eu queria falar com vocês, pessoal, na fase de execução fiscal, porque lembra quando a gente estudou as fases do processo tributário? Nós temos a fase final, que é a fase de execução fiscal. Então, se o fisco verificou que o contribuinte não pagou, não apresentou defesa, não impugnou em âmbito administrativo aquele tributo já lançado, o que ele propõe? Uma execução fiscal. Aí ele propõe uma ação de execução fiscal. Geralmente, pessoal, a ação de execução fiscal não é requerido na segunda fase da OAB, porque para você propor essa ação, você tem que ser procurador. E no caso, a OAB, embora o procurador ele é um advogado, a OAB vai requerer geralmente peças que envolvem o direito de pessoas privadas e não do município. Então, só se você estivesse fazendo um concurso público para procuradorias, aí sim ele iria te exigir uma ação de execução fiscal. Agora, para nós que estamos no âmbito do direito mais privado, mais focado, estamos no direito público, porque o direito tributário é um direito público, mas que estamos defendendo o interesse do contribuinte e não do Estado. Então, nesse caso, geralmente eles pedem peças que defendam o contribuinte e não o Estado. Aí, se você estivesse fazendo concurso de procuradorias, provavelmente iria cair uma ação de execução fiscal. Mas o formato é basicamente o mesmo. Mas o que mais nos interessa aqui, e isso sim cai em segunda fase, são as ações que o contribuinte pode propor em sua defesa na execução fiscal, que são a exceção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal. Tá? No caso da exceção de pré-executividade, ela visa impedir o prosseguimento de uma execução fiscal em virtude de possuir algum vício.
Então, o contribuinte viu que a execução fiscal já começou, mas possui algum vício, alguma ilegalidade. Então, o que ele propõe? Uma exceção de pré-executividade. Possui uma formatação de uma petição inicial, então ela segue o artigo 319, não havendo a necessidade de se propor uma garantia em juízo. Então, diferente dos embargos, pessoal, para eu propor uma exceção de pré-executividade, não precisa haver a garantia em juízo. E ela tem previsão também no artigo 525, parágrafo 11, e artigos também 803 do Código de Processo Civil de 2015. Só que é importante dizer uma coisa, pessoal, a súmula 393 do STJ diz que poderá se propor a execução de exceção, a exceção de pré-executividade da execução fiscal quando não se demandar dilação probatória, tá? Então, quando não se demandar dilação probatória, quando não precisar juntar documentos, geralmente a parte de produção de provas documentais, quando não se requer a produção de provas, aí eu proponho uma exceção de pré-executividade. O mandado de segurança, pessoal, que a gente viu, ele não pode ser proposto em fase de execução fiscal. Então, quando não dilatar, quando não houver a necessidade de produção de provas, quando não houver a necessidade de apresentar provas, porque o juiz já vai conhecer a matéria de ofício, a súmula 393 do STJ diz que aí, nesse caso, é possibilidade de cabimento de exceção de pré-executividade e não de embargos. Os embargos são mais complexos. A exceção já é mais simples. Não demanda dilação probatória e também não demanda depósito prévio do valor em juízo. Tudo bem? E demanda justamente impedir a execução fiscal em face de algum vício ou ilegalidade. Então, a exceção de pré-executividade tem essa finalidade. Já os embargos já tem uma previsão específica e é um pouco mais complexo, previsto no artigo 16 da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80. Ele visa também defender o contribuinte em face da execução fiscal. E embora seja uma defesa, pessoal, os embargos não têm uma formatação de uma contestação. A contestação é um meio de defesa, só que a contestação ela tem uma formatação própria no CPC 2015. Agora, os embargos, ela é uma formatação de uma ação judicial. Então, o que nós vamos usar aqui para os embargos também é o artigo 319 do CPC. A formatação dos embargos é uma ação, mas é uma ação com caráter de defesa. Então, já foi proposta a execução fiscal. No caso, a Fazenda Pública propõe uma ação de execução fiscal em face do contribuinte. O contribuinte está sofrendo a execução. O que ele propõe? Os embargos de execução fiscal, que é o seu meio de defesa. Embora seja uma defesa, ele tem o formato de uma ação. Então, os embargos à execução fiscal, ele trata-se de uma ação de conhecimento, onde o sujeito passivo, no caso o contribuinte, poderá alegar toda a matéria de defesa que considerar pertinente. E deverá haver, pessoal, depósito do valor para que eu possa propor a exceção, no caso, os embargos à execução fiscal. Então, diferente da exceção de pré-executividade, para os embargos é fundamental e é condição para se propor os embargos, é necessário o depósito do valor em conta judicial. Eu não posso propor os embargos à execução fiscal sem depósito prévio. Então, a condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, segundo o artigo 9º da LEF, é o depósito prévio do valor integral, ou carta-fiança, ou ainda a penhora de bens. Só que a Lei 13.043 de 2014, ela também traz a possibilidade do seguro-garantia para permitir a execução fiscal. Também é permitido o seguro-garantia, que é acrescido como uma outra possibilidade. Então, ao invés do depósito do valor integral, a carta-fiança ou a penhora de bens, também o seguro-garantia pode servir como requisito de admissibilidade para os embargos à execução. E qual que é o prazo dos embargos? O prazo é de 30 dias contado do depósito ou da garantia. Então, uma vez efetuado o depósito, a garantia, aquilo que você deixou na conta do Poder Judiciário como garantia do pagamento do tributo, datado dessa data do depósito, é que se corre o prazo de 30 dias para propor os embargos à execução fiscal. Tudo bem? Esse é o requisito de tempestividade. Os embargos têm um prazo, que é o prazo de 30 dias. Tudo bem? Então, vocês entenderam basicamente a exceção de pré-executividade e os embargos? Existe uma diferença. Para a exceção de pré-executividade, visa alegar algum vício da execução. Já os embargos, ele visa defender o contribuinte na execução. A exceção, pessoal, ela não demanda dilação probatória
e não demanda depósito prévio. Já os embargos, sim. Os embargos, eu preciso do depósito prévio e também cabe dilação probatória nos embargos de execução fiscal. Mas ambos os casos, eles seguem a formatação geral do artigo 319 do CPC, que é a formatação de uma petição inicial. Mas a propositura de cada um deles é diferente, tudo bem? Os embargos de execução fiscal é o meio mais adequado de defesa do contribuinte. A exceção de pré-executividade é mais raro, mas acontece no caso do tributo já ter todas as provas necessárias, já estar sido constituído, o juiz já conhecer de ofício a causa, e nesse caso ele propõe uma exceção de pré-executividade, não demanda dilação probatória. Já os embargos demandam. Tudo bem? Essa é a diferença básica entre exceção de pré-executividade e os embargos. Pessoal, espero ter ficado claro aqui as minhas explicações. Talvez faltou alguma informação, talvez eu me enrolei um pouco aqui na hora de falar. Se faltou alguma informação, se ficaram dúvidas, se precisarem de ajuda, me passem aqui nos comentários, inclusive sugestões de vocês para o canal. Estou à disposição de vocês para o que for necessário para esclarecer as eventuais dúvidas, tudo bem? Essas são as petições iniciais, os tipos de ações que são as mais recorrentes em segunda fase, e eu precisei tratar o assunto teórico aqui com vocês em aula, para que depois nós possamos prosseguir na parte prática. Tirando aqui dos slides, pessoal, quem quiser os slides, esses que eu produzo, não só dessa aula 4, mas das demais aulas, eu posso compartilhar com vocês também por e-mail, só me mandar o e-mail de vocês aqui nos comentários e eu encaminho todo o material para vocês, tá bom? No mais, pessoal, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!